vencermos na caminhada cristã é necessário termos foco. Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Senhor Jesus, bondoso Mestre, te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, que é muito importante para o nosso canal. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos sobre a questão do foco logo após a nossa vinheta. Mas para vencermos na caminhada cristã, nós precisamos ter foco e sermos perseverantes para chegarmos ao objetivo proposto. Vamos ao nosso tema, mantendo o foco com perseverança. Nosso texto base está em Hebreus capítulo 12, o final do verso 1 e o verso 2. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. O foco é um propósito, é um objetivo, é um intento, uma finalidade, é como se fosse uma meta. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de alguém que lutava a guerra espiritual, que fazia a caminhada cristã, nos mostrando que ele tinha que ter foco, e ele tinha consciência que a caminhada cristã era cheia de dificuldades, cheia de lutas e de adversidades. 1 Coríntios 9, 26. Portanto, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem apenas soca o ar. Paulo, ele nos mostra que a caminhada cristã é algo para perseverarmos, mas não podemos desviar do nosso objetivo. Paulo sabia que ele tinha um adversário, era um adversário estrategista, e esse adversário tem a função de roubar, de matar e de destruir, e ele usava quem ou o que ele pudesse usar para tirar as pessoas que tinham o foco no Senhor, que tinham o foco de agradar ao Senhor e chegar à pátria celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e é a nossa esperança. Aguardamos com esperança, aguardamos o nosso Senhor. E Paulo, ele nos mostra no que deve estar o nosso foco. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2, que diz: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. E Paulo, ele nos mostra que nós devemos buscar conhecimento, mas é conhecimento sobre o nosso Deus, conhecimento sobre o nosso Senhor, assim como nós vemos que a Bíblia sempre nos ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Paulo, ele ainda acrescenta: e pense nos objetivos do alto, pense nas coisas celestiais. Mas quando nós vemos na nossa Bíblia, Salomão, ele fala que o sábio escolhe o caminho que conduz para cima. Provérbios capítulo 15, verso 24. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida que conduz para cima e assim evita as trilhas que descem para o inferno. Olha
que orientação tremenda que Salomão nos dá. Nós precisamos escolher e nos conduzir no caminho que conduz ao céu, a nossa pátria celestial. E Paulo, ele se manteve perseverante, ele tinha foco no alvo, e o alvo de Paulo era o Senhor, era a pátria celestial, era fazer o que agradava a Deus, e Paulo foi perseverante. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 7, verso 8, combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, ele tinha a esperança que ele receberia do Senhor recompensa, coroa da justiça, e nós devemos estar como Paulo, fixos, olhando para o Senhor, olhando com o nosso objetivo, mantermos firme o nosso foco e irmos até o fim, sermos perseverantes. Nós devemos ter foco, e este foco tem que estar nas coisas de cima, tem que estar em Deus, porque as dificuldades, as provações, as lutas não devem nos vencer, mas deve sim ser usados por nós para nos fortalecer, para termos experiência com o nosso Senhor, e o nosso olhar tem que estar no autor e no consumador da nossa fé, não nas adversidades, assim como diz o nosso texto base em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus, quando ele deixou o trono de glória, ele veio aqui em forma humana, e ele teve o foco dele era fazer a vontade de Deus, e Jesus foi perseverante, ele desprezou a vergonha, ele suportou a cruz, e ele se assentou à direita do trono de Deus. Precisamos olhar fixamente para o nosso Jesus, um olhar fixo, é um olhar que contempla, é um olhar que encara, é insistente, é um olhar perseverante. Nós não podemos nos desviar, não podemos desviar o nosso olhar do Senhor Jesus. Pedro, enquanto ele estava aqui com Jesus nessa caminhada na presença do Mestre e com a presença física do Mestre, ele viveu uma experiência, e essa experiência nos deixa um exemplo muito importante, nos auxiliando a mantermos o nosso foco, a olharmos fixamente para o nosso Jesus, e também que nós devemos ser perseverantes. Nós não podemos desviar o nosso foco nenhum momento da nossa vida. Mateus capítulo 14, verso 29, quando Pedro pediu para Jesus deixá-lo andar sobre as águas, Jesus permitiu, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu gosto muito desta passagem, porque Pedro, ele era um homem ousado, ele desceu do barco, ele estava confiante, e ele andou sobre as águas. Enquanto ele estava indo ao encontro de Jesus, ele estava olhando para Jesus, ele estava perseverando, mas quando ele sentiu a força do vento, vamos conferir, Mateus capítulo 14, verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Enquanto Pedro estava com o olhar fixo em Jesus, era o mesmo vento forte
forte que estava batendo nele, mas quando ele sentiu, ele se desviou do foco, ele se distraiu com a força do vento. O que aconteceu? Ele começou a afundar, porque ele retirou o olhar dele da onde deveria estar fixado. Ele deixou de olhar para Jesus. Nós temos que estar com o nosso foco em Jesus. Nós temos que estar crendo na promessa do Senhor, na palavra que Jesus direcionou a nós, e nós temos que estar simplesmente olhando para nós, nos forçando a mantermos o nosso foco no nosso alvo, que é Jesus. Como é importante fazermos assim. Quando Cristo ele nos faz promessa através da palavra dele, nós precisamos crer. Não podemos tirar o foco que está em Jesus e olhar na situação, nas adversidades que estamos passando ou que estamos enfrentando. Josué, ele era um homem que foi fiel a Deus, ele foi fiel a Moisés. Josué, ele era zeloso. O foco de Josué era agradar a Deus, era servir a Deus, mas ele também agradava a Moisés, servia a Moisés. E antes de Moisés morrer, ele precisava de um sucessor. E ninguém melhor do que aquele jovem zeloso, temente, fiel e obediente a Deus. Deuteronômio capítulo 31, verso 7, verso 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Olha o que Moisés fala para Josué. Josué, você tem que ter foco, mas você precisa se esforçar, você precisa se animar, porque este povo vai passar com você, é você que vai conduzir ele, mas não se esqueça da promessa de Deus. É Deus que vai adiante de ti, ele vai ser com você, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Portanto, Josué, não tenha medo e nem te espantes com as adversidades. Aí a gente vê que após a morte de Moisés, o Senhor, ele falou com Josué, que era Josué realmente, queria conduzir o povo à terra prometida, mas o foco de Josué tinha que ser no Senhor, tinha que estar nas promessas de Deus a Josué, na palavra de Deus. Ele teria que ser perseverante, ele deveria se manter firme e confiante. Josué, no capítulo 1, o verso 2, o verso 5 e o verso 6. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ninguém te poderá resistir. Olha que tremendo a palavra do Senhor todos os dias da tua vida. Olha a promessa de Deus: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Mas olha o que Deus fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. É lindo a gente entender que nós precisamos ter foco no Senhor, nós precisamos nos esforçar nesta caminhada, precisamos ter coragem ou ter bom ânimo, porque o Senhor, ele é conosco nesta caminhada. Agora, se eu tirar o meu olhar, que tem que estar direcionado, focado no Senhor, e começar a olhar as circunstâncias, aí posso desistir, posso não suportar o vento forte, as adversidades, e eu não vou agradar a Deus, porque o Senhor fala que aquele que recua, ou o que recuar, a alma dele não tem prazer nesta pessoa. Mas antes, o foco de Josué, que era servir a Deus, mas também servir a Moisés, agora era conduzir aquele povo difícil
a terra que o Senhor havia prometido. E Josué enfrentou muitas adversidades, mas ele manteve o foco, ele se esforçou, ele teve coragem, porque aquele povo agora estava na responsabilidade e o Senhor deu vitória a ele e ao povo de Israel. Vamos lembrar de Estevão. Estevão é um personagem da Bíblia que nos chama muita atenção, é o primeiro mártir por não negar o Senhor Jesus. Ele tinha o olhar fixo, colocado no Senhor, e diante das aflições, diante das oposições, diante do apedrejamento que ele estava sofrendo, ele se manteve focado, ele foi perseverante e ele viu a glória de Deus. Atos capítulo 7, verso 54 ao verso 56. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, ou seja, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha que tremendo! Estevão não ficou olhando a fúria daqueles homens, ele não ficou olhando as pedras que estavam atingindo a ele, ou a dor que cada pedrada causava na carne dele, mas ele ficou olhando para o alto. E olha que tremendo, um olhar perseverante no autor e consumador da fé. Ele viu Jesus e Jesus estava em pé à mão direita de Deus. Outro personagem que me chamou muita atenção é os discípulos de Jesus, João e Tiago. Eram os dois discípulos que foram chamados por Jesus para o seguir, e quando Jesus os chamou, eles largaram tudo e eles foram. Marcos capítulo 1, verso 19 ao verso 21, e passando dali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. O foco deles foi em servir a Jesus, em agradar ao Senhor. Para isso eles renunciaram tudo e eles tiveram um foco firme, um foco fixo no Senhor e perseveraram até o fim. Lucas capítulo 9, verso 23 e verso 24. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia, ou seja, todos os dias, e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Nós vemos que João e Tiago amavam ao Senhor, eles sabiam que eles seriam odiados pelos homens, porque Jesus falou para todos os discípulos, Mateus capítulo 10, verso 22, e por causa do meu nome, Jesus falando, sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Tiago, ele permaneceu até o fim. Ele foi morto por Herodes após Jesus ascender ao céu. Atos capítulo 12, verso 1 e verso 2. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada a Tiago, irmão de João. E você pensa que para João foi fácil? Não foi não, porque João, ele foi exilado na ilha de Patmos. Lá ele recebeu a revelação do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João, ele ficou exilado e ele, quando saiu, ele foi para Éfeso. Dizem os historiadores da Bíblia, os estudiosos da Bíblia, que João foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém e em Éfeso também. E dizem eles que ele morreu aproximadamente com 90 anos, mas ele foi fiel até o fim, ele manteve o foco dele com perseverança. Nós vamos começar a concluir. Através dos exemplos que nós vimos, nós podemos perceber que há necessidade de sermos perseverantes e mantermos o nosso foco no Senhor é real. Nós precisamos, diante de situações adversas ou diante de situações tranquilas, nós precisamos estar constantemente focados no Senhor, até porque nós não sabemos o dia que Ele virá, mas Ele prometeu que aquele que há de vir virá e não tardará. O nosso foco tem que estar no Senhor, independente das circunstâncias. Isaías capítulo 45, verso 22, para nós concluirmos: olhai para a minha pessoa. É Deus falando através de Isaías: e sede salvos vós, todos os limites da terra, porquanto, olha que tremendo, eu sou Deus e não há outro. Portanto, nossos amados irmãos, vale a pena nós sermos perseverantes, mantermos o nosso foco no Senhor, nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão com Ele. Não podemos desfocarmos no decorrer da nossa caminhada. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.